Sejam muito bem-vindos mais uma vez ao canal GT Autos, pessoal, começando aqui mais um teste da semana com o BYD Dolphin Plus, versão mais cara, mais completa e também com melhor desempenho aqui desse carro. Mas, como vocês já viram aí no título, esse aqui é o nosso teste de consumo. Então, será que ele gasta muita bateria rodando na cidade? Lembrando que nós vamos percorrer aqui um trecho 100% urbano de aproximadamente 10 km, ar-condicionado ligado o tempo inteiro, logicamente priorizando uma boa economia de combustível, que nesse caso é energia. A gente vai colocar no modo Eco e a frenagem regenerativa, que eu vou explicar daqui a pouquinho para vocês como que funciona, vou deixar no modo mais alto, ou seja, para regenerar o máximo possível. Lá no final a gente faz a conta então para ver como seria a nossa autonomia urbana e vamos comparar também com os números informados oficialmente pelo Inmetro. E um pouquinho antes da gente começar o nosso teste na prática, vou ressaltar para vocês, estamos partindo aqui do trecho inicial com 71% da bateria e 354 km de autonomia projetada. Vamos ver como que vai ficar lá no final do percurso. Para começar aqui o nosso teste de consumo na prática, eu já resetei todas as nossas médias que a gente consegue resetar, né? São poucas, mas a gente resetou aqui, por exemplo, a média de consumo, obviamente, lembrando que ela considera os últimos 50 km, mas como dá pra gente resetar e a gente vai andar menos que 50 km nesse trecho, não vai interferir no nosso teste, tá, pessoal? Agora, se você for fazer uma viagem mais longa, apesar de não deixar muito claro isso no manual do proprietário, eu acredito que, mesmo resetando, ele só vai considerar os últimos 50 km, o que não faz sentido. Por que você pode resetar então, né? Mas, enfim, a gente também só tem um trip de consumo resetável, mas isso é assunto para a gente falar na avaliação completa. O que eu quero ressaltar para vocês é o que eu sempre falo: esses testes de consumo que a gente faz aqui no canal são somente para a gente ter uma ideia do quanto um carro é mais econômico ou mais gastão em relação a outro, porque consumo é um assunto extremamente variável, principalmente um carro elétrico, porque a temperatura conta muito. Se for um dia muito frio, um dia muito quente, a bateria vai consumir mais energia. Também conta muito o trânsito, a forma que cada condutor dirige, se você pega muitos semáforos fechados, muitos semáforos abertos. Então é realmente muito variável, é só pra gente ter uma noção, porque se dois carros atingem médias muito diferentes, então aí a gente consegue dizer que um carro tem um consumo muito melhor ou muito pior do que o outro. Mas se fosse pra gente comparar precisamente, então, por exemplo, um carro foi 0.2, 0.4 km por litro, ou nesse caso aqui, kWh a cada 100 km, mais econômico ou mais gastão que o outro, a gente teria que andar com eles dois juntos e ainda assim existiria sempre um pouco de variação. E é claro que aqui no começo do vídeo já quero pedir para vocês, por favor, deixe o seu like aqui embaixo, porque essa é uma forma de retribuição que vocês podem dar aqui para o nosso canal. Quando você deixa o seu like, o YouTube entende que você curtiu esse vídeo e te passa a recomendar mais conteúdos do nosso canal e mais do nosso trabalho para outras pessoas. Ao longo do teste, caso você não goste dele, você retira o seu like. É super simples, na verdade. Também aproveita esse momento para dar aquela hypada no vídeo, que é uma função nova, completamente gratuita, fica ali perto dos comentários e também ajuda muito o nosso trabalho. Eu sempre gosto de começar falando para vocês sobre o conjunto mecânico. Aqui não é assim tão mecânico, já que é um carro 100% elétrico. Mas nós temos um motor elétrico posicionado no eixo dianteiro, o que já adianto para vocês, dá uma tração somente nas rodas da frente, com potência máxima de 204 cavalos e 31,6 kgfm de torque. É o mesmo conjunto que a gente vê, por exemplo, no BYD e-One Plus, que é um SUV um pouco maior e também mais caro que esse carro, logicamente. Por ser maior, ele também vai ser mais pesado. Eu já falo aqui do peso desse carro. Então, por isso a gente pode afirmar que o desempenho aqui no Dolphin Plus é realmente muito bom. Como o nosso foco aqui é consumo, infelizmente a gente não vai acelerá-lo nesse vídeo, mas garanto para vocês que o desempenho é realmente ótimo. E eu vou citar isso para vocês no nosso vídeo de viagem, que sai muito em breve aqui no canal, e também na avaliação completa, onde a gente vai fazer até um 0 a 100 com ele, fazer um teste de arrancada. Bom, por se tratar de um carro elétrico, logicamente a transmissão aqui é do tipo automática, e ela tem uma marcha só, digamos assim, porque não é aquela transmissão convencional que a gente conhece
com conversor de torque, ou, por exemplo, um câmbio CVT, um câmbio de dupla embreagem. Não é nada disso. Ele tem uma relação para você andar para frente, outra relação para você andar para trás. E se estamos falando de um modelo totalmente elétrico, a gente não pode deixar de citar a bateria. Aqui ela é a Blade, que a gente já conhece de todos os modelos da BYD, e tem capacidade para 60,5 kWh. A BYD não informa pra gente se é uma capacidade nominal ou utilizável, porque toda bateria ela tem uma capacidade, digamos que total, mas a parte que você consegue de fato utilizar no dia a dia é um pouco menor. E infelizmente a BYD não especifica isso pra gente. E se temos aqui um carro elétrico, como que você faz a recarga dessa bateria? Você tem na verdade dois modos. O primeiro, que é o convencional, é plugando na tomada para então fazer uma recarga com um carregador, né? Seja um wallbox, seja um carregador em 220 volts numa tomada convencional, seja uma estação de alta recarga que vai carregar ultra rápido, enfim. Você tem essa opção de conectar na tomada, mas uma outra forma que ele consegue fazer uma parte dessa recarga é através da frenagem regenerativa. Como que funciona? Quando você tira o pé do pedal do acelerador ou então pisa no pedal do freio, ele vai inverter a rotação do motor elétrico. Invertendo a rotação do motor elétrico, ele consegue transformar a energia cinética, ou seja, de movimento, em energia elétrica. Então, meu querido, hein? Além de não ter seta, ainda fecha a gente. Parabéns ao motorista do Onix ali, viu? Voltando ao nosso assunto, aquela energia que você desperdiçaria nessas frenagens e desacelerações, você consegue recuperá-la com essa inversão do motor. Ou seja, isso carrega de fato a bateria? Não muito, mas ajuda, como eu disse, a recuperar a energia. Então você acaba sendo mais econômico por conta disso. Vamos supor, se você pegar um trecho gigantesco só de descida, você vai começar a carregar a bateria. É que logicamente, depois se você for subir, você vai gastar tudo isso de novo. E você não vai ter um trecho gigantesco só de descida para conseguir carregar algo tão notório assim dessa bateria de 60,5 kWh. Inclusive aqui nesse painel de instrumentos, que infelizmente só tem 5 polegadas, mas é totalmente digital, a gente tem um indicador de consumo ali instantâneo, digamos assim. Então você percebe que acelerando ele está mostrando ali que estamos gastando 14, 15 kW dessa bateria. Agora, quando eu tiro o pé do acelerador, além de cair esse número, ele acaba ficando até negativo. Não sei se vocês vão conseguir reparar de onde vocês estão posicionados, mas ele está ali agora, menos 14, menos 15 kW. Ou seja, justamente porque nós estamos recarregando a bateria, nós estamos reaproveitando através dessa frenagem regenerativa. E lembrando, você tem aqui dois modos, como eu falei para vocês. O Standard seria o normal e o High, que é o modo mais alto. Então essa regeneração se intensifica nesse modo mais alto. E eu prometi para vocês que falaria sobre o peso, né? Porque esse é um ponto muito importante em todos os carros. E a gente sabe que um carro elétrico, ele acaba sendo mais pesado do que o convencional, justamente por conta da bateria de alta tensão, que a bateria é bastante pesada. Aqui são 1.658 quilos nessa versão Plus do BYD Dolphin elétrico. Logicamente eu vou falar de todos os detalhes para vocês na nossa avaliação completa, mas algo que me incomoda bastante aqui no Dolphin Plus e que eu já quero adiantar para vocês é essa suspensão. Ela é bem confortável, e isso para quem gosta de um carro mais macio é ótimo, mas a suspensão traseira ainda dá uma flutuada. Ou seja, você passa, por exemplo, por um desnível um pouco mais acentuado, por uma lombada, a traseira vai ficar flutuando, subindo e descendo até estabilizar. Então isso incomoda um pouco, principalmente quem gosta de uma condução um pouquinho mais esportiva, com uma suspensão ligeiramente mais durinha. Outro ponto importante a se considerar é que o ar-condicionado, claro que a gente está deixando ele ligado o tempo inteiro, mas vale lembrar para vocês que ele é atrelado à bateria de alta tensão, já que a gente não tem um motor a combustão aqui. Ou seja,
Em todo carro você aumenta o consumo com o ar-condicionado ligado, mas no elétrico isso acaba sendo até mais perceptível às vezes, justamente por estar atrelado diretamente à bateria de alta tensão. Então você vai perder essa capacidade de bateria com muito mais facilidade. E também está relacionado a isso o nível do ar-condicionado que você escolhe. Ou seja, se você utilizar uma potência muito alta, uma temperatura muito baixa, ele também vai utilizar mais da bateria porque você priorizou a potência. E aqui nas configurações do ar-condicionado, a gente tem ainda dois modos, o econômico e o conforto. No modo econômico, logicamente, ele vai prejudicar um pouquinho a eficiência do ar-condicionado, mas vai economizar mais. No modo conforto, ele vai priorizar o desempenho, mas vai gastar um pouquinho mais. A gente deixou sempre no modo econômico, porque em nenhum momento ele te incomoda, a não ser que esteja 50 graus no dia, você queira, por exemplo, uma refrigeração mais rápida, aí você pode colocar no modo conforto, priorizando o desempenho. Também é legal que aqui nas configurações do carro, quando a gente vem na aba energia, a gente consegue ver aqui o que está acontecendo com a bateria. Ou seja, nesse momento ela está mandando bateria para o motor elétrico que está tracionando o carro. Quando a gente alivia o pé, ele fica verde, porque ele faz o inverso. Ele está recuperando aquela energia da frenagem do motor elétrico e mandando para a bateria. Num carro híbrido, isso é muito legal, porque você vê se é o motor a combustão que está tracionando, se é o motor elétrico, se é os dois juntos, e etc. Aqui no Dolphin, como ele é 100% elétrico, você tem uma visualização, digamos que mais simples, mas ainda assim é bem legal. Falando um pouquinho sobre o modo Eco, eu estou pisando bastante aqui no acelerador e reparem que ele não sobe muito a velocidade, porque estamos numa subida. Isso acontece porque o acelerador ele fica bem menos sensível nesse modo Eco. Se a gente colocar, por exemplo, no modo Sport, com certeza ele teria um desempenho excelente aqui. E estamos chegando aqui no final do nosso trajeto. Vamos então estacionar no nosso mesmo ponto de sempre, que a gente para todos os carros aqui do canal. O acelerador na subida aqui fica realmente bem menos sensível, né? Vamos encostar aqui. Vou desligar o carro. Agora nada mais interfere na nossa média de consumo. Vamos lá conferir como que ela ficou. Mais uma coisa que eu não gosto aqui, ó. Tá vendo, né? Eles não têm aquele primeiro estágio de ignição, só para acessórios. Então, para qualquer coisa que eu for fazer na central multimídia ou aqui no painel, eu tenho que ligar o carro por completo. Mas vamos lá, rodamos aqui exatamente 10 km, como mostra o nosso Trip A. E a gente tem aqui um consumo de 15,3 kWh a cada 100 quilômetros. Vamos ver aqui o tempo, ó, deu mais ou menos meia hora, mas como ele não conta por minutos, ele conta somente por horas completas, então ele põe 0,5 horas, seria metade, né, 30 minutos. Ele não é assim muito preciso, então nem vou considerar muito esse horário. E a velocidade média aqui foi de 20 km por hora aproximadamente. Então, com base nesse consumo de 15,3 kWh a cada 100 km, a gente faz uma continha onde a gente chega, considerando aqui a capacidade da bateria de 60,5 kWh, a gente teria uma autonomia de 395,4 km com uma carga completa. Lógico que você não vai rodar até zerar a carga, senão você vai ter que voltar de guincho, né? Então considerem um pouquinho menos que você vai conseguir no dia a dia. Mas o Inmetro informa pra gente uma autonomia de 330. Os 395 que a gente conseguiu são consideravelmente superiores. A gente pode citar também a autonomia no WLTP, que é o ciclo europeu. Lá são 427 km, então a nossa ficou também um pouco inferior. Na prática, você vai realmente fazer isso entre os dados do Inmetro e do WLTP, já que o Inmetro ele é até 30% mais conservador em relação ao ciclo de testes EPA, que é o americano. E falando em Inmetro, eu também vou citar para vocês que ele divulga um consumo equivalente, ou seja, como se fosse em quilômetro por litro, só para a gente ter uma base de comparação com carros a combustão. Lembrando que a média, na maioria das vezes, é medida em kWh a cada 100 km, e não nesses quilômetros por litro, tá? Então ele faz essa conversão. Segundo ele, o Dolphin Plus na cidade faz 42,1 km por litro equivalentes, e na estrada 36,8.
Agora, o que eu achei sobre essa média de 15,3 kWh a cada 100 km? Primeiro, me desculpem se tiver um barulho de ventilação, porque tá muito quente aqui, então eu mantive o ar-condicionado ligado. Eu acho essa média, na verdade, muito boa. A gente já teve carros aqui no canal que fizeram até um pouco menos. O BYD Tam, por exemplo, ele fez 14,7, se não me falha a memória. Mesmo sendo um carro muito mais pesado, mas como eu falei, no modelo elétrico você tem uma grande variação por conta de temperatura, de regeneração de energia, enfim, de vários fatores. Se a gente comparar, por exemplo, com o BYD Dolphin convencional, versão de entrada, que já passou por esse teste aqui no canal, ele fez 14,5 kWh. Então é normal que aqui no Dolphin Plus, por ser mais pesado, ter mais desempenho e tudo mais, ele tenha, claro, um consumo um pouquinho pior, mas eu achei que a diferença ficou bem pequena. Podemos afirmar então que o Dolphin é um carro elétrico bem econômico. Mas agora que vocês já sabem a minha opinião, também quero saber de vocês. Então comenta aqui embaixo o que vocês acharam dessa média de consumo, dessa autonomia de 395 km. E claro, se inscreva no canal e ative as notificações, porque teremos muito conteúdo legal com esse carro e com todos os outros que passam pelo teste de uma semana aqui no canal GT Autos.